se você tem um bom líder, que ele vira um mentor, que ele conecta com você, que ele está te desenvolvendo, que ele está trabalhando com você, ele está te expondo para novas posições. Um bom líder não segura você na equipe dele. Ao contrário, ele vira e fala, sabe que você já está pronto para o próximo passo, vai para o outro lado. Então, influencia muito esse líder. Tem uma outra parte que tem a ver com a pessoa e o que ela está buscando. E aí, volta para o que a gente estava falando, do quanto eu de verdade estou conectada comigo mesmo e eu sei exatamente o que eu quero, qual que é meu objetivo de longo prazo. Puta, no final da história, eu quero ser o VP de vendas da PepsiCo, eu quero ser o diretor de vendas da PepsiCo. E a gente tem casos dentro, que o cara começou a trabalhar com a gente, ele era um ASG, veio para o time de vendas, começou a crescer e está aqui. O outro começou como promotor e hoje é um líder de uma região enorme. Por quê? Porque ele teve pessoas que apoiaram ele fez o trabalho que ele tinha que fazer e ele se sentiu conectado com a organização. O que eu tenho visto no que eu tenho estudado é que liderança direta, ela é uma super vantagem competitiva que a gente, às vezes, não sabe utilizar direito. Então, se a gente está conversando com empreendedores, a gente está conversando com líderes que, sei lá, levam o Brasil todo ou uma região grande, olha esse seu middle management. Olha esse cara que está em contato direto com o vendedor. Aqui você toca toda a sua população de venda, tocando bem menos gente, porque cada líder tem o quê? 20, 30 pessoas que reporta para ele, give or take, um pouco mais, um pouco menos. E então, aí, se você perde 2, 3 líderes desses, de repente você perde 60 vendedores. Você perde 60 vendedores, porque esse cara vai, ele sabe quem é bom, ele leva todo mundo com ele, entendeu? Então ele fica, e ele não é bom, você vai estar contratando e enxugando gelo, porque você contrata, a pessoa sai, você contrata, a pessoa sai. Então, isso daqui é uma super vantagem competitiva que às vezes a gente minimiza. Sem dúvida. E na sua visão, o que hoje os melhores vendedores eles buscam em termos de carreira? Eu acho que crescimento, e eu diria que até crescimento acelerado. Você tem uma divisão de gerações aqui. E você tem, acho que pela primeira vez no mundo, 5 gerações juntas dividindo o espaço de trabalho. Então, tem uma questão geracional. Então, você pega pessoas mais jovens, elas querem crescer e crescer muito rápido. Você pega pessoas mais velhas um pouco, eles entendem que tem um trabalho para ser feito antes deles crescerem. Mas o que as pessoas estão buscando hoje, eu acho que assim, é uma vida... É uma vida que responda aos anseios delas. Então, eles estão buscando crescer, eles estão buscando melhores salários, eles estão buscando flexibilidade. E um trabalho de vendas, ele, ao mesmo tempo que ele vem com muita flexibilidade, do tipo, hoje você está aqui, amanhã você está em Sorocaba, depois você está em Itu, você tem uma flexibilidade aqui bastante grande, você tem zero flexibilidade, porque você tem um horário para estar num determinado ponto de vendas, você tem que conversar com aquela pessoa num determinado horário, você tem um mês para cumprir e para fechar, fechou o mês, começa tudo de novo. O que a gente tem visto é que ter flexibilidade, ter bons salários, engaja bastante essa população. E se eles têm perspectiva de carreira, de crescimento, esses são as pessoas que têm ficado dentro de uma organização como a nossa, que é uma organização enorme, com mais de 12 mil pessoas. Então, é diferente o que um vendedor da PepsiCo busca versus um vendedor, de repente, de um outro ramo da indústria que não seja necessariamente se pedir. Entendi. E você vê as pessoas olhando para a carreira única e exclusivamente com crescimento de gestão, ou você vê também as pessoas querendo ir para modelos mais especialistas ou key accounts? Como que está distribuído na sua percepção isso? Porque tem alguns vendedores que eles
Eles querem tomar conta do próprio resultado. Sim. E você oferece para ele vaga de gestão, ele fala, eu não quero ser gestor. Responsável Jamais, pelo resultado jamais. desse cara aí, Uhum. Deus que me livre. Deixa eu fazer o meu, mas eu também não quero ficar só como vendedor. Eu Uhum. quero ter para onde crescer, mas eu não quero gestão. Uhum. Como que está dividido isso e como que as empresas estão se organizando para não perder esses talentos? Porque se ele não quer crescer para gestão, né, e ele não quer ficar onde ele está, né, uma hora eu vou perder ele. E ele é super importante, né? É verdade. Como que as empresas estão se preparando para lidar com esse ponto específico? Veja, sim, a gente tem carreiras que vão para os dois lados. Uhum. Só que o não ser gestor te leva só até determinado ponto. É. Chega um momento da sua carreira que você sim vai ter que transferir aquele conhecimento para alguém, que você sim vai ter que ser responsável por mais pessoas. Porque você pode ser um key account, cuidar de uma conta tão grande, nacional, mas vai só até ali. E chegou ali, não tem mais para onde você ir organizacionalmente se você não quiser se tornar um gestor. Como empresa, você tem que estar preparado para isso. O turnover, ele é uma realidade. E nós, como organização, temos que aprender a trabalhar com isso. E você não quer perder aquele cara? Eu acho que você precisa retê-lo. Você precisa trabalhar. Mas, pensando organizacionalmente, você também não pode criar uma disfunção organizacional, onde você tem pessoas que fazem coisas parecidas e recebem salários completamente diferentes. Porque você tem um clima organizacional que você tem que gerir aqui. Então, talvez o melhor para a organização pode ser esse cara sair. Uhum. Só que você, como organização, você tem que pensar no seu pipeline. Você não Quem pode... vai substituir esse cara, né? Quem vai substituir esse cara? Você não pode achar que isso é natural e é orgânico. Tem que ser intencional. A gente fala... que eu brinco muito com o meu time que a gente tem uma regra tipo do 10-5-5. Uhum. O que é esse 10-5-5? Você tem que ter 10 caras no seu time que você está trabalhando com eles. Você está desenvolvendo, você está mapeando, você está vendo para onde essa pessoa vai, qual que é o próximo passo. 10 caras. Você tem que ter 5 que você olha e fala, tá bom, se eu tiver alguma reestruturação ou qualquer coisa aqui está a parte mais fraca do processo. E eu tenho que ter 5 que eu estou olhando fora da minha empresa. Fora da empresa. Fora da minha empresa. Por quê? Porque se esses 5 aqui saem, ou se esses 10 alguém pede para sair, esse cara aqui que você estava me falando, que chegou no teto dele, no key account e não quer ser gestor, sai, quem é que eu ponho no lugar dele? Às vezes está dentro da empresa. Às vezes está fora. E eu preciso garantir que eu, como líder, mantenho esse networking externo para saber como é que eu armo a melhor equipe que eu posso ter. Então, estruturar assim, talvez não sejam esses os números para a realidade de quem está aqui. Depende do tamanho do seu time. Mas você tem que ter pessoas que você está olhando e falando, esses 80-20, né? 80-20, esses aqui eu vou blindar. Ninguém toca nessas pessoas porque eu vou garantir os fatores de engajamento dessa pessoa. Seja reconhecimento, seja carreira, seja salário, blindei essas pessoas. Uhum. Tem pessoas que eu vou trabalhar para desenvolver, mas você está acompanhando a velocidade que eu estou querendo imprimir no time, você tem que saber quem são essas pessoas. E você tem que conectar para fora também. Saber quem é que está ali no mercado, que de repente tem um bom matching. E você... Vem pra cá trabalhar comigo. E daí é LinkedIn. Na sua opinião, você fazer esse mapeamento e acompanhar essas pessoas... Eu acho que o LinkedIn é uma super ferramenta. Eu não acho que é só o LinkedIn. Tá. Eu acho que tem uma coisa que faz muita diferença, que é isso aqui que a gente está fazendo, é esse bate-papo. Uhum. Porque na hora que você... Networking em vida real, não vida só real, no LinkedIn, né? Não só no LinkedIn, porque no LinkedIn, cara, é igual Instagram, é tudo lindo, é tudo perfeito, sabe? Todo mundo escreve bem, todo mundo bate bate meta. Fantástico. Ninguém coloca, foi uma semana de merda, levou toco, e o cliente não, falou que ia fechar, não fechou.
É sempre meio E não aprende disso. Em compensação. E o engraçado é que todo mundo sabe e ninguém fala nada, né? Não é? Mas Não tem é? que falar. A gente tem que Disney. sincerizar. Link Disney, Link Disney. exato. É. Porque o que funciona é isso. Porque hoje, se vocês sabem que alguém está procurando uma outra pessoa, você vai falar, puta, eu conhecia esse cara e esse cara era bom pra caramba. Bate um papo com ele. Aham. Só que a gente não faz isso intencionalmente. Então, o LinkedIn funciona. Eu acho que ele é uma boa porta de entrada para você dar uma olhada no melhor cenário. E, Na de novo, fachada. na fachada. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu gosto de fazer processo? Eu faço sempre o paralelo com o relacionamento. Uhum. É o primeiro encontro. No primeiro encontro, você vai como? Você vai de cabelo penteado, de dente escovado, de roupa passada, você tá todo bonito. Depois de 15 anos de relacionamento, né? Onde é que você tá ali? Você tá no sofá, de perna pra cima, com aquela meia suja, não escovou o dente direito, enfim. Você quer saber quem é essa pessoa depois de um tempo de relacionamento. Uhum. Porque o primeiro encontro, o LinkedIn, tá sempre super curado. Uma super ferramenta, Uhum, mas uhum. como porta de entrada. Tem que ter o network, tem que ter o happy hour, tem que participar de Evento. evento, Tem. né? Tem que se conectar, não pode ficar com vergonha, entra no stand, toma café, é verdade, isso É aí isso. acho que é bem importante. Não é E verdade? falando de retenção, né? Você ia comentar de alguns programas aí que vocês têm para reter, né? Eu acho que se você tem alguns vendedores top performers ali, por mais que eles não queiram subir em cargo de gestão, e às vezes, né? Às vezes não, a grande maioria das empresas não tem 12 mil pessoas, né? Bastante cargo e tal. Você não tem tanta vaga de gestão assim. Ou seu gestor subiu ou ele saiu, né? E às vezes é uma coisa rara de acontecer, e às vezes você tem um time com vontade, Tem. né? Então você tem 3 pessoas querendo uma posição, o cara que assumiu não tá nem perto nem de subir, nem de sair. O que você vai fazer com esse time, né? Então, as ferramentas de retenção ali, como você falou, poxa, bancar metade da faculdade dos filhos. O cara pensa, quantas vezes antes de pedir a conta de uma empresa dessa, né? É uma decisão que pesa bastante, né? Pesa e tem o nível de gratidão pela empresa. Sem dúvida. Veja, dentro dos programas de incentivo que a gente tem 2 que eu destaco que fazem muita diferença. Uhum. O primeiro deles é um que a gente chama Ring of Honor. Ring of Honor, a gente reconhece 0,01% da nossa população de vendedores global. Isso significa que em vendas no Brasil eu tenho mais ou menos 6 mil pessoas, eu levo 4 pessoas para Nova York com um acompanhante, Caraca. com tudo pago, vai para o show da Broadway, é reconhecido pelo CEO global da gente e toda a liderança que fica lá, vai com a esposa, tem um jantar de reconhecimento, faz um passeio no Rio Woodson, porque essas são as pessoas que fazem diferença na organização, né? Esse é um dos que... E é um anel mesmo, e é um anel, você recebe tipo um anel. Da NFL. Tipo da NFL, é exatamente esse paralelo. Animal. E os líderes da gente, que hoje se tornam líderes, eram vendedores, hoje estão como líderes, usam aquilo com um orgulho, assim, demais, absurdo. Nossa. Porque é o que eu tô falando pra você, tenho 6 mil pessoas em vendas, eu mando 4. O cara tem que ser muito bom. Além desse... Deve ser uma briga boa por esse... Nossa senhora. Opa, se é! E além desse, a gente tem outros programas que a gente chama o Top Team. O Top Team da gente, ele reconhece também, ele reconhece líderes, reconhece vendedores, e aí a gente reconhece com viagens internacionais, então a gente às vezes leva as pessoas para a UEFA, que a gente levou no ano passado, a gente dá carro para as pessoas, a gente dá moto, e a gente dá 3 casas por ano. Uia. E a gente vai entregar... Quantos vendedores? 6 mil, mais ou menos. E estamos contratando, tá? Eu vou aproveitar e fazer o jabá aqui, Boa. né? No tipo, Boa. a gente tá Olha. contratando, gente. Então, se vocês Deixa quiserem o e-mail vir pro pessoal trabalhar mandar currículo. aqui na PepsiCo, entra no www.pepsico.com.br e vem trabalhar com a gente, porque a gente sempre tá contratando. Eu tô falando, são 3 casas, e na hora que você vai, que você entrega uma casa para uma pessoa... Nossa. Assim, eu arrepio, dá vontade de chorar, porque você muda a incrível. vida da É incrível. pessoa, Nossa. sabe? Normalmente você tá falando, isso aí é um prêmio
para um vendedor de base. É. Né? Alguém que, pô, às vezes vai trabalhar décadas para conseguir a casa. Que né? não tem. Então, a gente foi entregar uma em Imperatriz, lá no Maranhão, para uma promotora, cara. Nossa. Assim, gente, muda a família da pessoa, Total. sabe? Ela não sai nunca mais da empresa, né? Não. É o que a gente espera, que ela siga aqui feliz, batendo os resultados dela e crescendo. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais lá no nosso canal do YouTube do Papo de Vendedor? Faz o seguinte, clica no primeiro link e acompanha esse conteúdo para você assistir o episódio completo. Agora, se você quer treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça agora a Academia Super Vendedores, um local onde você vai ter diversos treinamentos de vendas para te ajudar em cada etapa do seu processo de vendas, do seu funil de vendas. Um treinamento que tem tudo disponível e, além disso, você vai estar comigo e com o Dani uma vez por mês, online e ao vivo, para a gente poder coordenar, para a gente poder te entregar mais conteúdo de valor e te ajudar a treinar vendas de forma muito profissional. Tamo junto? Clica no segundo link para você conhecer a Academia Super Vendedores.